Aí se as pessoas entenderem isso, elas param de ter funcionários acomodados, funcionários que estão apagando incêndio, problema com o empreiteiro. Cultura, meu irmão, é tudo aquilo que você não tolera. Eu não consigo hoje ter tempo para estar no operacional. Porque se eu estiver no operacional, eu vou fazer uma empresa minha não crescer. Traga gente boa para você conseguir crescer e tenha as ferramentas certas dentro da sua operação. Eu não consigo hoje ter tempo para estar no operacional. Porque se eu estiver no operacional, eu vou fazer uma empresa minha não crescer. Estar no operacional é mais viciante, cientificamente comprovado, do que estar no estratégico. Se desafiem a estarem em rodas aonde vocês serão os mais burros da mesa. Olá, seja muito bem-vindo ao Mais Controle Cast, o podcast da Mais Controle sobre gestão de obras, inovação e desafios da construção. Aqui conectamos você a especialistas e compartilhamos conhecimento prático para transformar suas obras e seus resultados. Eu sou Laila Machado e está aqui comigo hoje Thiago Rezende, head comercial da Mais Controle. Tudo certo, Thiago? Tudo bom, Laila? Prazer aí estar com você mais uma vez, convidado mais do que especial hoje. Tenho um carinho e admiração muito grande aí, não só no CNPJ, mas no CPF da sua pessoa também. Tivemos alguns capítulos aí na história e sempre contribui muito aqui de inspiração para mim. Bom, hoje a gente tem a honra de receber aí o Newton Feitosa, que é uma das maiores referências em construção de alto padrão no Brasil, mentor de milhares de empresários da construção que buscam escalar seus resultados. Para quem acompanha aí o trabalho do Newton e para quem não acompanha, né? Mas é impossível não perceber o quanto que ele reforça os pilares que vão muito além de execução. Pilares como cultura, propósito, resultado, que de fato são a base de uma empresa que é verdadeiramente forte. Newton, seja muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui com a gente e compartilhar conhecimento nesse dia. Muito obrigado, Laila. Thiago Rezende, duas pessoas que têm um carinho muito grande, mais controle, né? Por mais esse projeto, mais essa parceria juntos aqui. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, porque o software, além da gente indicar, é algo que eu utilizo dentro do meu dia a dia, tanto na consultora de alto padrão, na Newton Feitosa Engenharia, como também na Home Invest, minha incorporadora no segmento do Minha Casa Minha Vida também. Então, para mim é uma honra e espero poder, nesse momento aqui agora, compartilhar com vocês todo esse processo, né, de cultura, gestão, pessoas, ferramentas, enfim. Compartilhar com vocês o que eu vivo aqui na realidade, né? Bom, Newton, como eu já até falei inicialmente, né, é um assunto que eu acho que é fundamental e muito importante a gente falar sobre cultura, porque acho que ainda é algo que é muito falho em muitas empresas, acho que é a pedra no sapato do pessoal. Então, com certeza, o conteúdo de hoje vai contribuir aí para muita gente. Para a gente começar, eu queria saber como que foi no seu primeiro projeto de alto padrão, o que ele te ensinou para além de construir? Claro, assim, minha primeira casa de alto padrão, isso até eu conto, né, vez ou outra nos eventos também, quando a gente está em algum momento. Minha primeira casa de alto padrão eu tomei um prejuízo de mais de R$200 mil. R$200 mil ali, que eu tinha uma empresa de reformas, faturava 500 mil no ano, e aí fui migrar para o alto padrão e, quero pegar uma obra a todo custo, e peguei pela forma mais errada que tem. Não foi gerando valor para o meu cliente, não foi tendo experiência para ele, foi pelo preço mais baixo. E além do preço mais baixo, eu não tinha documentos, ferramentas que me blindassem em relação a isso. E aí, naquele momento, não tinha memorial descritivo, não tinha um RP de gestão, não tinha contrato blindado, e tudo isso fez eu empilhar vários erros e poder ter esse prejuízo no final das contas de mais de R$200 mil. Só que cheguei pro meu sócio e disse assim: rapaz, a gente vai ter que honrar com isso, vamos entregar essa casa, porque esse modelo de negócio não se resume a uma casa e vamos ter que fazer acontecer em outro ponto. E foi aí onde nasceu a metodologia, foi aí onde eu aprendi errando, né, ali na prática. E até falando um pouco, né, do alto padrão e falando da cultura também, uma das coisas que mais me motivou a criar cultura, né, ter uma cultura forte dentro das minhas empresas, dos meus negócios, foi o que eu passei lá atrás, porque se tudo tivesse dado certo na minha vida, Laila, hoje eu era um engenheiro contratado de uma grande empresa. E tá tudo bem também, só que se tudo tivesse dado certo na minha vida, eu seria essa pessoa hoje. Meu sonho era ser contratado por uma empresa, era ser CLT lá nessa empresa também. Só que faltando 3 meses para eu me formar, o cara do RH chegou para mim e falou assim: Newton,
a empresa não está contratando engenheiros, então quando você se formar, a gente vai precisar te desligar. E eu era lá, era o cara que chegava mais cedo, o cara que saía mais tarde, era o braço direito do engenheiro, do mestre, enfim. E todo mundo que estava ali, estava sempre disposto a ajudar. E 3 meses depois que eu me formei, eu disse, não, agora meu foco, meu plano lá vai ser a Newton Feitosa Engenharia. E 3 meses depois que eu me formei, 6 meses depois dessa conversa, né, um cara que era estagiário juntamente comigo foi contratado porque ele era primo do dono. E aí, isso aí eu falei, caramba, velho, que loucura, agora eu não quero mais trabalhar para ninguém e quero que a minha empresa, todas as pessoas que trabalharem na minha empresa, elas vão querer ser por mérito próprio, por meritocracia, por entregar resultado. Nunca vai ser por um peixe, nunca vai ser por um acesso a mais ou algo tipo, não, vai ser por mérito da pessoa. Porque lá atrás isso me revoltou de um jeito que eu falei assim, caramba, será que nenhuma empresa presta? Porque era uma grande empresa que hoje fatura bilhão aí, né? E meu sonho era estar hoje como engenheiro dessa empresa, lá atrás. E hoje eu vejo que minha missão, meu propósito acabou sendo muito maior de não só apenas implementar isso na minha empresa, como também na empresa de mentorados, pessoas que seguem a gente, enfim. Foi a partir desse não que te deu um estalo de que, assim, quero ter a minha e quero ter uma cultura diferente dentro da minha construtora. Perfeito. Eu já tinha a Newton Feitosa Engenharia nessa época, só que era mais como um bico. Então, na época, eu namorava uma menina que a mãe dela era síndica de um prédio. Então, eu fazia ali as principais reformas desse prédio quando eu era estagiário ainda. Então, eu ia pegando ali as reformas, tudo, mas tudo como um bico, final de semana, equipe ali, tudo, enfim. Mas meu foco era 100% na empresa, né, que eu estava. E a questão da cultura em si, nem sabia o que era cultura ainda, achava na época ali que isso era balela. Não, mas é aquele negócio de missão, visão, valores que o cara bota ali na parede, só serve para o cliente, ninguém aplica, meu Deus do céu. Então, achava que era isso na época cultura e não vivia ainda, mas foi depois desse start aí, né, depois dessa injustiça que aconteceu comigo lá atrás, que eu disse, cara, isso não pode acontecer dentro das minhas empresas, isso não pode acontecer dentro dos meus negócios. E hoje o que eu mais batalho no dia a dia, o que eu mais busco é justamente isso, é poder trazer algo sempre meritocrático dentro da minha empresa. Então, o pedreiro, antes eu trabalhava num diário, hoje não. Hoje, cara, eu tenho que executar essa parede aqui, se o cara vai executar em um dia, 5, 10, uma semana ou um mês, o preço dessa parede é tanto. Então, ele vai executar essa parede, ele vai ganhar o preço da parede. Da mesma forma, um colaborador meu que está no time administrativo, a gente criou todo um sistema meritocrático, né, para as pessoas estarem com a gente ali dentro do processo. Fala um pouquinho, então, para a gente, Newton, como que é o cultura? Como você descreveria cultura? Boa pergunta, viu, Ayla? Cultura, eu gosto muito de dizer o quê? Cultura, meu irmão, é tudo aquilo que você não tolera. Então, por exemplo, eu não tolero um colaborador meu chegar para mim com um problema e não ter pelo menos 2 soluções. Então, isso é cultura. Eu não tolero um colaborador meu estar numa obra sem EPI. Então, isso é cultura. E se as pessoas entenderem isso, elas param de ter funcionários acomodados, funcionários que estão apagando incêndio, problema com o empreiteiro. E a cultura, o primeiro ponto é, a cultura ela não pode apenas ser documentada e não vivida. Ela tem que ser vivida no dia a dia. E outra coisa, na cultura você tem que dar para pegar. Igual quando você pega um objeto desse aqui, você tem que conseguir pegar na cultura. Porque a cultura ela tem que ser palpável, ela tem que ser tangível. Então, por exemplo, um dos valores aqui das minhas empresas é postura de dono. Meu primeiro valor, postura de dono. Aí entra um colaborador novo, Laila, e o cara, para mim, postura de dono é uma coisa, para ti é outra, para o Thiago Rezende é outra. Então, se eu não explico e torno a minha cultura algo palpável, tangível, mensurável, eu não consigo ter funcionários alinhados. Então, ó, pilar número 1 da Newton Feitosa Engenharia, da Home Invest, postura de dono. O que é postura de dono? O colaborador está preocupado com o custo da empresa e está preocupado com a venda da empresa. O Igor, meu coordenador de obras, por exemplo, há 2 meses atrás, captou para a gente uma obra de alto padrão. Eu disse, meu amigo, parabéns. Postura de dono. Está preocupado com a receita da empresa. Entende? Então, todo mundo tem que ser o vendedor da empresa e, ao mesmo tempo, também tem que ser o financeiro da empresa. Se todo mundo pensar nessa forma, a gente consegue ter uma postura de dono, que é um dos valores nossos aqui,
dentro das empresas. Eu acho muito, muito legal, assim, né, pelo diversos momentos ali, presenciais mesmo, de pessoais que eu já tive com o Newton. E é isso, o que ele acabou de falar aqui é o que está no livro dele, falando ali que cultura é o que é inegociável, por exemplo, e cita alguns exemplos sobre isso para ele, né? E é o que a gente vê com a equipe dele, né? Ele tem um lema que eu acho sensacional, e a equipe dele, assim, vive isso, né? O problema caiu no seu colo, resolva. E é isso, cara, o pessoal faz com prazer, já tive alguns exemplos em evento, a pessoa tá com frio, cara, eles se viram lá e arrumam uma coberta, arrumam um casaco e tudo, sempre pensando ali na marca, na empresa, na experiência de que tem ali. Isso é cultural, a gente vê todo mundo da equipe dele com a mesma energia e vivendo isso, e o Newton sempre dando exemplo ali, né? Não é só falando, ele é o primeiro a agir, e isso acaba que contagia o pessoal ali, e realmente dá para ver que o pessoal que convive ali na sua empresa, na sua rotina ali, respira isso, né? Muito bem enraizado. A gente vê uma mentalidade, às vezes, né? A gente escuta, às vezes a gente vê na internet, escutamos falar e tudo mais em roda de conversa, sobre justamente esse pilar aí, esse valor de vocês sobre postura de dono, que às vezes o colaborador fala assim: por que eu vou ter postura de dono? Por que eu vou captar uma obra grande? Por que eu vou fazer uma grande negociação que é para enriquecer o meu chefe? Porque eu não vou ganhar nada com isso. Como que você reverte esse pensamento de forma que as pessoas não só se sintam parte do resultado, mas também se sintam valorizadas ali pelo que elas fizeram com esse sentimento de postura de dono, com esse comportamento de postura de dono, para trazer mais resultados para a empresa? Massa, Laila, excelente pergunta. Eu costumo sempre trabalhar com o meu time com um fixo baixo e um variável muito agressivo. E esse variável agressivo ele tem a ver com a postura de dono, com os valores da empresa. Então, por exemplo, como é que um colaborador meu ele consegue crescer dentro da empresa? Por dois aspectos. Um deles, cultura. Segundo deles, performance. Então, dentro do meu PCCS, projeção de cargos, carreiras e salários, quanto mais eu tenho um cara de acordo com a minha postura, de acordo com a performance exigida no cargo dele, ele cresce comigo dentro da jornada. Esse é um ponto. Segundo ponto aqui dentro da empresa, a gente busca sempre intraempreendedores. Pessoas que querem empreender dentro da minha empresa. Ou seja, eu tenho que ter gente que quer ganhar grana, que quer entregar muito, mas também, para a pessoa ser um intraempreendedor, ela tem que querer entregar mais que o necessário. Então, se eu precisar da minha equipe um dia até 4 horas da manhã, eu sei que eu tenho todos da minha equipe comigo ali até 4 horas da manhã, como teve, por exemplo, no evento nosso que a gente não conseguiu terminar a tempo e a gente precisou ficar até 4 da manhã, o time ficou até 4 da manhã para terminar, finalizar ali o evento e deu tudo certo. Agora sim, em contrapartida também, é uma coisa que eu falo muito para os empresários, não economize em capital intelectual. Às vezes o cara quer comer um filé mignon e ele quer pagar uma carne de terceira. Não tem como, não dá, não bate, não vai dar fit. Então, não economizar em capital intelectual é algo extremamente importante. Trazer gente boa para o processo e buscar ter uma cultura de intraempreendedores. E eu gosto até de brincar dizendo que a gente tem uma cultura xadrez aqui dentro da empresa. Como é que funciona essa cultura xadrez? A lógica, né, do jogo de xadrez é a gente poder ter todas as peças defendendo o rei. Todas as peças do tabuleiro defendendo o rei. E os meus colaboradores, né, vai até um insight aí para quem está do outro lado assistindo a gente. Os meus colaboradores em obra, por exemplo, eles ganham um variável a mais por obra que eles conseguem pegar. Ou seja, o que é que eles querem? Que cada vez mais o Newton esteja no estratégico. Porque a empresa lá, ela é minha. Então, se o meu colaborador, se um pedreiro ligar para mim agora, no meio do podcast, falar assim, Newton, faltou almoço para mim, tô com fome aqui na empresa. Eu vou resolver, porque a empresa ela é minha. Eu vou resolver. E o grande ponto eu pago pessoas para resolverem problemas e esse problema não chegar até mim. Porque se eu precisar resolver esses problemas, eu vou estar no operacional. Se eu estiver no operacional, eu não preciso daquela pessoa, ela se torna obsoleta dentro do processo. E aí eu preciso daquela pessoa para que ela me defenda do operacional. E eu tenho uma cultura xadrez, eu seja o rei ali da operação e eu consigo estar no estratégico. Porque eu no estratégico eu capto mais obras. Eu captando mais obras, eles têm mais variável de acordo com obras que eles captam, obras que eles pegam dentro do processo. Você tem diversos mentorados aí, né, Newton? Tem diversas
muito contato aí com muitas pessoas. Você já viu alguma empresa que tinha obra, que tinha um faturamento legal, mas quase quebrar por falta de cultura? Diversas vezes, tá, Laila? Às vezes até as pessoas procuram a gente aqui, né? Quando já tá até no estágio ali mais avançado. Mas muitas vezes isso acontece porque o empresário, às vezes, ele para, né? Você tá ali no operacional todos os dias, isso cansa, né? Então, muitas vezes ele esquece o que fez ele chegar até ali. Então, quando ele esquece isso, ele começa a ter um problema muito grande de cultura, porque ele deixa a empresa dele na mão de outras pessoas. Aquilo que fazia ele ter resultado no ano passado, há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, ele já não tem mais paciência de fazer. Então, isso acaba gerando um problema enraizado ali dentro do processo, dentro da empresa, dentro do projeto como um todo, né? E assim, muitas empresas, né? A gente tem várias e várias e várias estatísticas aí do nosso país de 60% das empresas quebrarem antes do seu 5º ano ali, né, de empresa. E isso acontece por quê? Porque, cara, o dono, ele quer fazer tudo, porque ele diz assim, eu sou o melhor fazendo tudo. E de fato é. Se eu fosse o setor de suprimentos da minha empresa, eu seria o melhor setor de suprimentos. Se eu fosse o coordenador de obras, eu seria o melhor coordenador de obras. Se eu fosse o setor da qualidade, eu seria também o melhor setor da qualidade. O grande ponto é, faz sentido eu ser tudo isso e ter uma empresa pequena, porque isso também é um caminho. Ou não, eu quero crescer. E se eu quiser crescer, eu tenho que atrelar 3 grandes pilares. Que eu costumo até dizer, né? E a nossa metodologia ela foi pautada até nisso. Cultura, processos e pessoas e ferramentas. Né? O famoso CPF. Então, se eu quiser crescer, eu vou precisar disso. Porque aí qual é o erro das pessoas? Que a maioria das empresas quebram por isso. Elas chegam, crescem, só que cresce 100% dependente do dono aqui dentro do processo, não quer montar cultura, processo, pessoa, ferramenta e quer fazer sozinho, ou seja, ela fica com algo voltado para altíssimo risco. Eu, dentro da minha empresa, Laila, eu não consigo hoje, são 6 CNPJs, eu não consigo hoje ter tempo para estar no operacional. Porque se eu estiver no operacional, eu vou fazer uma empresa minha não crescer. E eu estava até esses dias agora, gravei até um vídeo falando sobre isso. Se eu tiver obra, se eu não tiver obra, se eu tiver cliente, se eu não tiver cliente, eu tenho anualmente, somando a minha folha de pagamento das minhas empresas, 2.700.000 que eu tenho que pagar de folha todos os anos. Então assim, se eu não tiver crescendo minhas empresas, ou eu derreto meu patrimônio pessoa física, ou então eu vou ter que demitir pessoas e não vou conseguir ser mais bênção na vida dessas pessoas, entende? Eu já escutei muito, Nilton, assim, diversos pequenos empresários, né, do mercado da construção, às vezes entenderem que é necessário ter pessoas para ajudar, ter processos, ter softwares, mas não conseguir colocar isso muito na prática e alegar não ter investimento para isso. A minha empresa é pequena, eu não tenho dinheiro para pagar por pessoas boas, eu não tenho dinheiro para pagar um recém-formado, um auxiliar ou alguém formado em uma administração com algum curso, enfim, alguém que tem uma mínima capacitação ali para contribuir dentro de um processo específico dentro da empresa. Eu não tenho dinheiro para pagar uma plataforma, um software, que seja um software de gestão ou um software de organização de atividades, enfim. E aí, como que essas pessoas... O que você daria de conselho para essas pessoas, né? O que elas podem fazer para elas furarem essa bolha ali desse pensamento e tentar crescer com essa ideia de cultura, de pessoas, de processo? Massa, excelente pergunta. Eu vou dizer o que eu fiz, tá? O que eu fiz lá atrás e o que deu certo para mim. Então, quando eu contratei o meu coordenador de obras, o Igor, que está comigo há 5 anos, eu não podia contratar ele. Eu tirei ele da Unimed para vir trabalhar comigo e eu não podia contratá-lo. Não tinha recurso financeiro para contratar ele. Só que eu fiz uma conta. Quanto é o salário dele? Quanto é a hora dele? Opa, R$18 a hora dele. A minha hora, livre, vale mais que R$18, sim ou não? Aí essa primeira pergunta eu vejo que o empresário tem que se fazer. Sim, minha hora livre aqui para tentar captar cliente, para captar uma obra, para captar uma reforma, para captar uma obra de alto padrão, minha casa, minha vida... vale muito mais que R$18. Vai ser 50, vai ser 100, vai ser R$200, não sei. Cada um tem o preço da sua hora mediante ao modelo de negócio.
vale. Aí eu fiz isso, aquela conta lá atrás, 5 anos atrás, cara, vale mais do que R$18 a minha hora. Então eu vou contratar esse cara, ele vai liberar um turno meu, porque não adianta você querer contratar uma pessoa também, achar que ela vai ficar na operação toda, vai tocar a operação e tu vai poder ficar só no estratégico. Isso aí é balela, isso aí não existe, não dá. Você tem que ter o tempo dividido. Hoje meu tempo, eu tenho 60% no estratégico, 30% no tático e 10% no operacional. Ainda tenho esse tempo no operacional. Eu vou até contribuir depois com o pessoal dizendo como é esse meu tempo no operacional também, que é muito bacana. Então assim, Laila, todos esses pontos, primeiro aspecto é esse, é fazer uma conta da sua hora. Segundo aspecto as pessoas querem crescer para organizar. Imagina aí, se lá atrás, quando eu tive um prejuízo de R$200 mil, eu tivesse feito um orçamento detalhado, eu tivesse encantado o meu cliente com o Mais Controle, por exemplo, na hora de fazer uma prestação de contas pelo relatório de vocês, eu tivesse mostrado um Power BI que está dentro do Mais Controle também. Entende? Então, se eu mostrasse tudo isso para o cliente, muito provavelmente eu não captaria essa obra pelo preço. Eu captaria essa obra pelo valor. Talvez não desse cliente, talvez de um outro, talvez 1 mês depois, 2 meses depois de outra pessoa. Mas talvez o meu prejuízo não teria sido esse. Entende? Eu não teria tido um prejuízo ali. E tudo isso porque eu pluguei as ferramentas certas. O problema, às vezes, Laila, é porque tem muito engenheiro, tem muito consultor que tem uma mentalidade de escassez muito grande. Cara, eu sempre usei planilha. Por que eu vou agora mudar de planilha e vou para um software? E eu brinco muito falando isso aqui, amigão, na planilha tu depende de talento. Tu depende de talento. Tu faz uma planilha massa, show de bola. Tu bota a planilha no Drive. Quando pega o teu estagiário para mexer, tu já perdeu teus dados, amigão. Acabou. No software tu depende de processo. E as maiores empresas do mundo dependem de processo e não de talento. Uber depende de processo, McDonald's depende de processo, Coca-Cola depende de processo. E a gente, às vezes, no começo, quer ser o alecrim dourado e só depender de talento, né? Então, às vezes a gente bate um pouquinho nisso aí também. Deixa eu só pegar esse gancho e fazer dois levantamentos aqui, Nilton, para você poder pontuar. Primeiro, eu tenho certeza que você já escutou no meio desse caminho, num exemplo desse seu com o Igor, por exemplo, não, mas se eu contratar um cara que tem potencial, que é bom, e eu treinar ele para ele poder fazer o que eu faço na minha empresa, daqui a 2 anos ele vai sair da minha empresa e abrir um concorrente aqui e eu vou acabar me prejudicando. Então, é um pouquinho de uma mentalidade de escassez ali, uma insegurança, né? E queria ouvir a sua opinião sobre essa parte. E logo em seguida, né, aproveitando essa parte de colaborador também, onde que você acha que é mais difícil implementar a cultura e o que você dá de dica para conseguir? No escritório ou no canteiro de obra mesmo, né? Porque tem um diferença, são ações diferentes, né? Você implementar isso no escritório e você implementar isso com o time de canteiro. Então, acho que vai ser legal aí você comentar sobre essas partes também. Primeiro ponto rapaz, o colaborador pode estar contigo, Newton, 2 anos e depois sair da tua empresa, montar um concorrente? Pode. Vai correr esse risco? Vou. Mas é melhor eu não ter esse cara 2 anos na minha empresa ou eu ter esse cara 2 anos na minha empresa? Melhor eu ter. E assim, quando você tem pessoas boas dentro da tua empresa, dentro do teu negócio, você tem que saber que das duas, uma. Ou essa pessoa, uma hora ela vai comer uma fatia do bolo, que é seu, só que esse bolo se tornou maior porque essa pessoa está contigo dentro da operação. Ou então, você vai ter uma mentalidade de escassez e essa pessoa vai embora da tua empresa. E também está tudo bem. Eu costumo muito dizer, né, Thiago, que aqui a gente costuma entender muito o sonho dos nossos colaboradores. Porque no final das contas, a cultura, a empresa, os processos é para a gente alimentar o sonho dos nossos colaboradores. E se a minha empresa não for o caminho para o meu colaborador chegar onde ele quer como sonho dele, e a minha empresa estiver pequena para ele, ele tem que ir para outro caminho, ele tem que ir para outra empresa que vai proporcionar isso para ele, né? Mas assim, hoje o que a gente mais faz, o que a gente mais luta, o que a gente mais briga é para conseguir realizar o sonho dessas pessoas. Isso é um dos meus grandes motivadores. Por eu ter uma cultura forte, eu ter funcionários muito bem alinhados com isso, isso me motiva e me obriga
cada vez mais a precisar crescer as empresas. Porque se eu não cresço uma empresa, é um colaborador meu que está dormindo de madrugada, que está entregando pra caramba, que eu não vou conseguir crescer ele no processo. Entende? Então isso se torna um compromisso ainda maior meu dentro ali do crescimento dos negócios, né? E sobre a tua segunda pergunta, é muito mais complexo para o construtor implementar no campo uma cultura. E por que é mais complexo? Porque o construtor muitas vezes ele não tem uma paciência, até isso aí para quem está em casa é muito importante, uma paciência para entregar salário emocional para o colaborador de campo. Vou dar um exemplo de um mentorado nosso, Jean Clécio, que aplica lá na empresa dele, lá na Habitat, lá em Camusim. A gente visualizou com ele que os funcionários dele faltavam muito dia de segunda-feira. Olha o que a gente fez, montou na empresa dele. A gente montou uma cultura que o funcionário que chegasse na segunda-feira e não faltasse nenhuma segunda-feira, se todos fossem assíduos, todas as segundas-feiras, todos os colaboradores ganhariam uma cesta básica para levar para casa. Ou seja, é a esposa do cara que não quer que ele beba no domingo. Porque se ele não beber, ele vai ter a cesta básica dele na segunda-feira. Só que aí qual é o ponto? A galera não faz essa conta e o salário emocional é tudo aquilo que não é tangível, não é um dinheiro a mais. Se tu for na segunda-feira, tu ganha 10 reais, 20 reais a mais. Cara, não é isso, não é sobre isso pro cara. É sobre um salário que tu tá pagando pra ele, que ele usufrui com a esposa dele. E os empresários, a maioria dos empresários são muito bons em salário financeiro, mas são muito ruins em salário emocional. Né? Então, é de fato tratar o cara como pessoa e respeitar uma hierarquia, né? Existe o estratégico, o tático e o operacional. Então, você como empresário aqui no estratégico tem que deixar o tático muito bem alinhado para que o tático consiga alinhar tudo com o operacional. Né? Então, esses pontos são muito importantes ali. Eu vejo que traz uma energia muito grande aí para o processo. Então, o que eu diria para a galera é muito mais complexo e mais difícil montar com a equipe de campo porque o cara não tem paciência. Mas é muito mais barato deixar a equipe de campo alinhada culturalmente do que uma equipe administrativa. Porque uma equipe administrativa tu tem que levar os caras para um restaurante caro, para um spa, para salário emocional. A equipe de campo não. Uma cesta básica para os caras vai deixar os caras muito mais satisfeitos, com a família alinhada e o negócio rodando. Às vezes a gente tem um pensamento do empresário, eu já escutei isso algumas outras vezes, de pensar assim, cara, é obrigação dele, do colaborador, né, e trabalhar segunda-feira. Eu não tenho que dar bonificação nenhuma para ele por ele estar cumprindo ali com a obrigação dele. E aí, na verdade, né, do seu ponto de vista aí, é uma estratégia um pouco diferente, porque a gente precisa driblar algumas coisas que são inerentes, às vezes, do próprio mercado, que é uma mão de obra que é menos qualificada em determinado ponto e que é escassa também. Então, a gente precisa trabalhar para reter essa mão de obra e, como você falou, né? A gente precisa reter. E o que é mais barato? Eu pensar que, não, é obrigação dele trabalhar, se ele não vier, eu vou mandar embora e vou procurar outro. Ou a gente pensar, não, eu vou dar uma cesta básica para reter essa pessoa, porque aí eu vou estar proporcionando algo aí para ela também, que vai fazer com que ela vai ser mais barato para mim e vai me dar até menos dor de cabeça, né? E assim, eu costumo dizer, Laila, que a gente sempre faz, na hora que a gente for analisar isso na empresa dele, né, do Jean, toda tomada de decisão que a gente tem, ela é baseada em números. Então eu vi que 40% dos pedreiros dele faltavam na segunda-feira. Então, e eles faltavam entregando atestado. Ou seja, o cara tinha que pagar do mesmo jeito. Então, assim, era um problema gigantesco e enraizado de cultura na empresa dele. Cara, 40% dos teus pedreiros faltam na segunda. Olha aí, ó, 4 segundas-feiras dos caras faltando. E essa meta, tá, ela não é individual, ela é coletiva. Então, se um dos caras falta na segunda-feira, todos perdem a meta. Ou seja, os caram ficam putos com o cara, entendeu? Estão cobrando o outro. Total, já tem até um grupo de WhatsApp deles que a galera vai um cobrando dos outros ali, entendeu? Ou capaz de bater lá na porta do cara pra catar ele. Eu te pego, te dou carona, vambora. Aí é a conta que a gente fez. Cara, vale a pena R$80 a mais pra gente ter, por colaborador, pra gente ter 40% a mais de pedreiro durante 4 dias a mais, durante um mês, vale a pena.
fez sentido a conta. Então, ó, até na hora de você implementar a cultura, implementar uma ação como essa, você não pode balizar uma ação como essa no achismo. Você tem que balizar essa ação baseado em um número, né? Baseado ali em algo que você tenha como dado na palma da mão. Por isso que eu digo, o empresário que está no estratégico, né? Porque hoje já se tornou muito banal isso, né? Está no estratégico, está no estratégico. O que é estar no estratégico? É um empresário que consegue analisar dados e indicadores. Se eu tenho dado e indicador, eu consigo tomar decisão. Se eu tenho dado e indicador e tomo decisão, eu estou no estratégico da empresa. Então, esse é um detalhe importante para ser dito. E fica a dica até, né, no caso dos nossos ouvintes aqui, eu preciso implementar parte do sistema no canteiro de obras, que o administrativo funcione e o canteiro não. É a mesma coisa, ó, diário de obras a semana inteira preenchida, através do responsável pelo canteiro. Todas as solicitações de materiais feitas por dentro do aplicativo. Pronto, é uma forma que você tem ali para acelerar, né, o processo ali de mudança ali no canteiro de obras também, né? E assim, ó, Thiago, até pegando o gancho disso que tu tá falando, hoje minha equipe, vou dar o exemplo da minha equipe do Alto Padrão e minha equipe no Minha Casa Minha Vida. Hoje minha equipe no Alto Padrão, eu rodo, a gente vai bater esse ano agora, assinei 2 contratos hoje aí, graças a Deus, a gente bateu esse ano aí agora fechamos o ano com 18 milhões, batemos nossa meta agora, o ano não acabou ainda, mas batemos nossa meta de 18 milhões. E 18 milhões, dentro desse mercado, eu rodo com um time enxuto com 3 pessoas. Aí olha o insight que eu quero gerar para a galera agora. Por que eu tenho 3 pessoas no meu time administrativo? É assim, ó. Primeiro você monta a cultura, depois você tem um processo bem definido. Aí depois você traz pessoas. E essas pessoas, quando tu não tem ferramenta boa, ferramenta que traz velocidade, tu tem que trazer mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas. Há 3 anos atrás, eu tinha 8 pessoas no meu time administrativo e eu não tinha a eficiência operacional que eu tenho hoje. E por quê? Porque eu não utilizava uma ferramenta de gestão. Eu tinha uma planilha para os meus suprimentos, uma planilha para o meu diário de obras, uma planilha para a minha parte do meu cliente. Cara, era tanta planilha de um jeito que você perdia tanto tempo fazendo isso. E assim, eu me considero uma pessoa organizada, e as planilhas já eram organizadas. Mas, cara, você não depender, eu acho que o principal ponto é esse, né? Trazendo esse insight até para quem está aí do outro lado, sobre sistema, sobre ferramentas, sobre gestão. O principal ponto, eu falo muito para a galera isso, é você não depender do talento. Então, às vezes você está fazendo uma planilha, você faz ela do jeito que você pensou, da forma que você pensou, do jeito que você queria. Mas, cara, o processo ali, você ter o processo bem definido, é o que precisa dentro da operação, né? E a planilha, ela não traz pra gente isso, infelizmente. O que traz isso pra gente acaba sendo o software, né? E o mais controle daqui do lado de cá, eu ter tudo no mesmo local, onde eu tenho diário de obras, onde eu tenho financeiro, onde eu tenho um fluxo de caixa projetado. Então, dentro da Minha Casa Minha Vida, que a gente trabalha com obras e a gente traz investidores para essa operação, inclusive Tiagão, um dos investidores nossos aqui também, dentro da Rumo Invest, né? E aí, como a gente tem isso, se eu não tivesse mais controle para analisar o meu fluxo de caixa projetado, eu gasto tanto esse mês, tanto esse mês, tanto esse mês, tanto esse mês. Cada investidor que entra com uma cota, isso gera um custo do dinheiro. Então, se eu não tiver isso muito claro no financeiro, eu vou pagar mais caro por um dinheiro de um investidor meu. Então, é dentro dessa linha que a gente vai rodando, girando a operação e vai tendo uma clareza muito grande, né? Então, a gente falou um pouco de processo e é uma outra coisa que eu vejo que o pessoal tem bastante dificuldade. Às vezes, o dono da empresa até tem na cabeça dele ou até tem registrado em algum lugar um processo que precisa ser seguido. E aí ele relata muitas vezes que não consegue fazer com que a equipe execute esse processo. Eu já escutei gente falando, eu contratei até umas controles, mas eu não consigo fazer o meu time usar. Ou então, eu tenho um processo aqui de qualquer processo lá dentro da empresa que precisa fazer dessa forma em relação à organização da nota fiscal e tudo mais, que eu desenhei esse processo, mas eu não consigo fazer com que o meu administrativo siga esse processo. Como que você faz aí para que as pessoas sigam os processos, para que elas de fato implementem aí dentro da rotina, né, da execução, o processo que você definiu? Perfeito, Laila. Primeiro ponto
Para a gente implementar algo novo dentro da empresa, o dono tem que ser a pessoa que vai encabeçar a nova atitude. O time nunca vai chegar aonde o dono nunca chegou, como visão. Meu time só vai fazer aquilo que um dia eu tive como visão. Então, qual é a minha visão? Utilizar o software mais controle. Beleza, pois então eu tenho que aprender esse software minimamente para ajudar quem vai querer utilizar. O Thiago sabe muito bem dessa história, né? Quando a gente foi implementar aqui o mais controle e meu financeiro é meu pai, né? Que fica à frente da parte financeira dentro da empresa. Então ele tinha uma planilha dele do Excel que ele, cara, eu trouxe um programador, esse programador montou essa planilha para ele, com todo o DRE, fluxo de caixa, projeto, tudo, montou tudo lá bem direitinho para ele. E aí eu tava com tudo dentro do mais controle, só não tinha o financeiro. Eu disse, cara, eu não tô conseguindo fechar todas as contas. Porque eu tô com tudo dentro do mais controle. Tô com diário de obras. Tô com pedido de suprimentos. Agora os suprimentos, na hora que a gente tá aprovando a ordem de compra, tem que jogar num grupo de WhatsApp, para esse grupo de WhatsApp financeiro pagar, jogar para a planilha dele e outra pessoa alimentar o meu sistema. Eu disse, cara, eu vou comprar essa briga. Isso é cultural, eu tô com um problema cultural dentro da minha empresa, eu vou comprar essa briga. Isso foi ano passado. E eu disse assim, a partir de amanhã, todo mundo dentro da empresa, não, isso era uma terça-feira, a partir de segunda-feira, todo mundo dentro da empresa vai ter que utilizar o mais controle. Aí todo mundo já fica logo com objeção, né? Não, mas não tem isso. Eu resolvo, não tem problema. Ah, mas não tem os orçamentos. Beleza, é assim que faz o orçamento. Ó, tá aqui o vídeo que o Mais Controle entregou. Assista esse vídeo. Se tiver dúvida, fale comigo. Se tiver dúvida ainda, eu passo pro Laender. E ele resolve com vocês. Pronto. Aí pronto, você era meu coordenador de obras. Aí chegou meu pai e disse, cara, não sei mexer no Mais Controle, não. Mas a gente vai aprender. É mais simples, como é que tu não sabe mexer? Não, mas não vai entregar. Pois vamos falar com o Marcel, vamos falar com o Thiago, vamos pedir para ter isso aqui. Quer olhar isso aqui? Pois vamos pedir para ter isso aqui. Vamos visualizar. Enfim, resumindo, chegou na segunda-feira, todas as objeções que o time tinha, né? A gente foi quebrando um a um ali, e não é fácil, gente. Crescer dói. É saber o quê? A planilha, ela me levava até onde eu estava. Para onde eu queria chegar, eu precisava do software. Precisava do RP. E se eu tivesse começado com essa cultura lá atrás, quando eu era pequeno, talvez eu não tivesse precisado viver essa dor. Né? Às vezes eu costumo até falar com o pessoal, cara, o plano do Mais Controle, que é o plano mais em conta que tem ali, cara, é um valor irrisório no mês. Você paga ali, é um quarto de um auxiliar de estagiário. É loucura, mas isso é loucura, esse valor aí é loucura. Por quê? E, meu amigo, e você consegue implementar algo na tua empresa que a maioria das empresas, infelizmente, ainda não tem, e tu consegue ver um resultado, e quando tu vai crescendo, tu vai conseguir implementar isso para as pessoas. Às vezes o cara tá sozinho e diz assim, não, eu tô sozinho na minha empresa, tô eu e mais um. Às vezes não vale a pena eu ter o software, porque não vai agilizar o meu tempo. Às vezes, se ele tivesse a planilha, ele ia fazer de forma até mais rápida, Mas será que no crescimento que ele está projetando para a empresa dele, isso é sustentável? Aí essa é a grande questão. Para mim, foi uma dor grande, gente. Fazer esse processo já grande, ter que implementar tudo. Mas ainda bem, né? Tive o suporte 100% aí de vocês. A gente conseguiu enraizar isso na cultura. Mas quando eu digo que foi uma dor grande, foi um processo grande, foi coisa de 10 dias, 15 dias a gente conseguiu implementar. No começo, o pessoal vai apanhar, mas tem que ir desse jeito mesmo, porque senão o cara não cresce. Ô, Newton, eu tô aqui rindo, porque eu cheguei a fazer umas 2 reuniões com seu pai, e o Marcel falou assim, Laila, é o seguinte, Marcel Thiago, Laila, é o seguinte, você vai fazer uma reunião com o pai do Newton, mas olha, ele saca tudo de planilha de financeiro, não sei o que, eu falei assim, ai meu Deus, vocês vão me botar numa roubada. Aí ele ficou tentando me convencer de que a planilha dele era muito, muito, muito boa e que não tinha como ele substituir pelo Mais Controle. E aí a gente ficou, né, nessa resenha aí um tempo, até que depois de algumas reuniões a gente conseguiu alinhar aí os pontos e vocês conseguiram fazer a migração. Mas ele estava convicto ali de que não dava para migrar. Ah, com certeza. E assim, é isso. Eu precisava, como CEO da empresa, ter a visão antes do meu time ter. Às vezes a gente quer o quê, ó? E aí eu falo agora até como dono mesmo da empresa, como CEO. Às vezes a gente chega e diz assim, ó,
Caramba, mas essa dor de processo eu não tenho. Quem tem é o meu engenheiro. Por que o meu engenheiro não está olhando um software, pesquisando softwares do mercado para poder visualizar qual é o melhor que ele vai usar? E tudo? Teu time nunca vai chegar aonde tu não teve a visão. Se tua visão é de ter planilha, teu time nunca vai buscar um RP, um software. E eu falo aqui com convicção. Se você pegar a lista com as 10 principais construtoras do país, 10 principais construtoras do país, todas elas utilizam RP de gestão. Todas elas utilizam RP de gestão. Então, assim, eu, Thiago, aqui nas minhas empresas, eu busco trabalhar igual os grandes. Porque quando você busca e almeja os grandes, você sabe o caminho das pedras. Precisa a gente querer inventar a roda. Aí eu vou ser a maior construtora do Brasil e trabalhando com planilha própria. Não, isso pra quê? Quero inventar a roda, não. A roda já tá lá, deixa eu botar ela pra rodar, vamos ser mais inteligente, né? E é muito legal, né? Essa história do Newton aí, falando da saga que foi, né? Ele e o pai dele ali. E eu já ouvi do outro lado também, do pai dele, e foi exatamente isso aí que aconteceu. Né? Acho que podia pegar um gancho. E aí, não falando do software, tá, Newton? Mas assim, no geral, a gente tem muita gente que escuta a gente aqui e que é sócio com a esposa, com o irmão, com o primo, né? E no caso de vocês aí, seu pai está muito envolvido na empresa também, a sua irmã é do ramo, a sua mãe é do ramo. O que você dá de dica, né, para sócios que são da mesma empresa, ou sócios que são da mesma família, né? E, cara, e tem uma cultura que tem que ser implementada. O que você dá de dica? Separar muito bem as responsabilidades, é uma hierarquia que aí foi invertida, como é que foi para você, né, trazer essa cultura jovem? Você é uma pessoa que você é muito novo, né? Não sei se está com 28, 29 anos. Sim. 27 anos. 27 anos e tem a cabeça muito boa, né? E como que é para você viver dentro da família, sendo o dono da empresa, assim? O que você consegue passar de dica para implementar a cultura dessa forma também? Cara, primeiramente o desafio é gigantesco e ele é diário em você implementar uma cultura com família. Porque assim, existe uma hierarquia fora da empresa, que meu pai está acima de mim. Ele é meu pai. Existe uma hierarquia dentro da empresa, que eu sou o CEO e ele é o CFO, né? Aqui, dentro da empresa. Eu sou o diretor executivo e ele é o diretor financeiro. Então, dentro da empresa, ele precisa confiar em mim. Então, dentro disso, muitas vezes aparecem alguns choques. Não vou falar que é uma coisa mais simples do mundo, não é. Mas o grande ponto é ter um alinhamento para quem faz o quê e quando. Cara, as tuas missões são essas, as minhas são essas. Então, você tem que dar um voto de confiança aqui nesse processo aqui, porque eu sei o que eu estou fazendo. Então, apesar da pouca idade ali, né, a construtora já tem 10 anos e eu comecei a construtora sozinho, lá atrás. Com 17 anos foi onde eu comecei a construtora. Me formei, né, tava até falando com a galera nesse evento agora, a galera tomou um susto. Porque eu me formei com 20 anos, né? Eu entrei com 15 anos na faculdade, eu me formei com 20. Então, tenho 27 anos, com 7 anos de formado já. E a construtora, a Newton Feitosa Engenharia, eu abri há 10 anos atrás, quando eu tinha 17 anos. Então, tudo isso, né, é onde você consegue ter essa vivência. Então, é um desafio muito grande, sendo que a gente sempre tem um alinhamento muito forte. Tem algo que está acima de todos nós, que é a empresa. A empresa. Então, se a gente fizer tudo pensando na empresa, a gente vai conseguir tomar decisões muito mais assertivas. Então, isso é melhor para o Newton ou isso é melhor para a empresa? Não, isso é melhor para a empresa. Então, vamos seguir a empresa. Que é onde pagar as contas de todo mundo, né? Então, esse é a principal virada de chave. E acho que, assim, finalizando essa parte aí, né? Sensibilizo muito, você sabe disso, com a parte do seu pai, você em relação... É muito legal ver que nessa idade que seu pai está, já com toda a experiência que tem, eu tenho certeza que por essa cultura que foi implementada ali, com a visão mais jovem e mais tecnológica, o quanto que ele aprende no dia a dia contigo e o quanto que você aprende, né? Então, acho que é muito rico essa troca. É muito uma troca de gerações ali, né? Nossa equipe é muito jovem, né? Então, ele trabalhar com os jovens ali acaba trazendo para ele uma vida muito grande
E para os jovens também uma aceleração muito grande ali também com experiência e vida, né, do dia a dia. Então isso é muito massa. Ô Newton, na prática, no dia a dia, como que você faz esse reforço da cultura que você construiu? Tem algum ritual, algum hábito quando entram novos colaboradores? Então, como que você mantém e como que você faz com os novos entrantes? Primeiro ponto na hora que um colaborador ele entra na empresa, a gente tem um ritual com ele de cultura de onboard. Ou seja, ele tem 20 dias de onboard ali dentro da empresa, no qual a gente vai passar algo para ele. Então, por exemplo, todo mundo que entra na empresa, no primeiro dia de onboard, ele já recebe o meu livro, ele tem que ler meu livro, entregar um resumo e botar pontos de melhoria nesse livro também. Tem que me entregar isso. E o que ele entendeu ali do livro. Então, esse é um dos pontos. Chega no segundo dia, aí um engenheiro, por exemplo, ele vai ter que... Então, eu tenho um ritual de 20 dias para o cara, para entender se ele vai conseguir atuar na empresa ou não. Porque diamante, né, o ouro, todas essas pedras preciosas, elas precisam passar por uma pressão altíssima para elas se tornarem pedras preciosas. E aqui não é diferente. Aqui, com o time, eu costumo trabalhar com o pessoal, além de ter uma cultura muito forte, a gente tem uma pressão também de, tem que entregar resultado, tem que entregar meta. A empresa foi gerada, o propósito do fundador existe, o propósito da empresa, de todas as empresas, existem um propósito. As empresas que têm perenidade, que é gerar lucro. O propósito da empresa é esse, gerar lucro. O propósito do dono é crescer, contribuir, e com isso, por consequência, ergue o propósito da empresa, que o da empresa é esse, gerar lucro. Então, se a gente pensa e enxerga isso, né, de forma muito clara, e a gente trabalha sob pressão, a gente tem 20 dias de onboard. Depois disso, Léo, o que a gente faz? A gente tem rituais de acompanhamento. Então, são 3 rituais que eu faço com o pessoal para fortalecimento da minha cultura. O primeiro deles é a daily. Então, todos os dias, o meu coordenador ali do setor vai fazer uma daily com os colaboradores. Então, o meu coordenador de obras passa em todas as obras, faz uma daily com cada encarregado e funcionários de obra. Reunião semanal minha com o time de engenharia ali dentro da operação. E também uma outra daily que a gente, outro rito cultural que a gente tem é reunião voltada para a parte de qualidade, que é um pilar muito importante nosso, tanto no alto padrão como no Minha Casa Minha Vida. Então a gente tem um pilar muito forte de qualidade com os checklists que a gente utiliza dentro da nossa operação, sabe? Então esses são rituais aí que a gente utiliza voltado para a cultura, para fortalecimento da nossa cultura, né? E a cada 6 meses o que eu faço? Reunião de alinhamento cultural com o time. E aí eu nunca faço no meu escritório, eu sempre faço num local externo, e nesse local externo que eu faço, a gente vai gerando sempre algo ali de motivação para o time, engajamento do time, então a gente sempre vai pensando dentro dessa linha. Uma outra coisa que você falou que ia comentar, Nilton, é como que você divide aí no dia a dia, né, o estratégico e o operacional, de forma que as coisas consigam funcionar e você não fique também muito distante da operação. Legal, muito massa. Eu entendi, gente, aqui, que muitas vezes o erro do meu colaborador não saber fazer igual a mim não era dele, era meu. Olha que louco isso. Era meu. E aí, eu gosto até de brincar com o pessoal, às vezes quando eu tô numa palestra e tudo, o Thiago já deve ter visto isso em alguma palestra minha, que, fazer café é a coisa mais óbvia do mundo, né? Fazer café é a coisa mais óbvia do mundo. Então, fazer café, Laila e Thiago, bora comigo aqui. Fazer café, o que o cara precisa fazer? Precisa do pó, sim ou não? Pode balançar a cabeça, show. Precisa esquentar água, sim ou não? Precisa. Sim. Precisa botar açúcar, sim ou não? Depende. Calma, gente, pera. Fazer café é a coisa mais simples do mundo. Vamos voltar aqui, Precisa esquentar precisa do pó, sim ou não? Sim. Precisa da água quente, sim ou não? Sim. Precisa. Precisa do açúcar, sim ou não? Não. Pra Ninguém mim, não. sabe. Pra ti não, pro Thiago não, pra mim talvez sim. E da primeira vez depende. Ou seja, o problema da comunicação não é de quem escuta, é de quem comunica. Eu não fui claro na minha comunicação. Por mais que café seja a coisa mais simples de se fazer, se eu não sou claro na minha comunicação, não tem como meu colaborador saber. Então o que foi que a gente fez lá? A gente criou a Academia NF. Uma vez na semana, eu rodo com um colaborador meu tático
para que eu faça por ele. Então, essa semana agora, eu estava hoje, na realidade, na Home Invest com o meu coordenador de obras, mostrando para ele como que eu quero que ele faça. E eu rodando, eu dando a diretriz, eu fazendo, e o cara me observando. Então, dentro disso, ó, eu não quebro uma hierarquia, porque eu não vou estar passando por cima da lei dele. Eu consigo mostrar para o cara que eu estou fazendo por ele. Eu consigo gerar um salário emocional para ele de caramba, velho, o menino tá tão ocupado, ele tirou um turno dele para estar aqui só comigo, só prestando atenção no meu engajamento, no meu treinamento, na minha visualização. Ou seja, destinar tempo para o que de fato importa. Então isso é algo operacional que eu faço, mas se você for olhar, né, de forma mais ampla ali, gera um resultado estratégico gigantesco dentro da minha operação. Então, uma semana eu estou com meus suprimentos, na outra semana eu estou com o meu coordenador, na outra semana eu estou com uma outra pessoa dentro do time, e eu vou rodando as obras do time, vou visualizando isso dessa forma, e vou dizendo como que eu quero que ele faça. E não é criando um passo a passo, ou dizendo, olha, faz um quantitativo para mim, faz um levantamento de matéria. Não, ó, tu tem que fazer esse quantitativo. Ó, eu vou fazer aqui por ti, vamos lá. Tem que falar agora com 3 fornecedores. Deixa eu falar com o fornecedor fulano de tal, que está na planilha tal. Opa, amigo, tudo bem? Como é que você está? Papapá. Amigo, vamos fazer esse fechamento. Então, é dentro dessa linha que a gente vai trabalhando e vai fazendo as coisas rodarem, dando certo, né? E já aconteceu, Newton, de às vezes você ter processos bem definidos, e aí processos para todas as áreas, mas alguma área que você não executa aí no dia a dia, né? E aí algum colaborador trazer para você e falar, pô, Newton, ó, esse processo não está funcionando e a gente precisa mudar. Sempre tem que estar acontecendo sempre. Porque eu costumo dizer, ó, é o inverso da bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil é ordem e progresso. Primeiro é progresso, depois ordem. Então, se minha empresa estiver 100% organizada, eu não estou progredindo, eu não estou crescendo. Então, quando às vezes está tudo muito organizado, os processos fluindo muito direitinho, eu digo, bicho, tem uma coisa errada, nós não estamos crescendo. Tem que crescer, tem que desorganizar, se você cresce no caos. O negócio tem que transformar um caos para depois a gente organizar e já crescer de novo. Então, assim, acaba que a nossa empresa, né, ela é muito organizada, os nossos processos são muito bem definidos, mas sempre a gente tem que estar montando novas coisas. E nessas reuniões de alinhamento cultural, o que eu faço, Lélia? Eu chego para os meus colaboradores de todos os setores, alinho eles, tenho eles comigo juntos e digo assim, ó, você vai dizer o que é que pode melhorar na empresa, o que é que pode melhorar no seu setor, qual a sua projeção salarial, qual o seu maior sonho e o que você precisa fazer para conseguir conquistar o seu sonho e sua projeção salarial. Pronto, reunião de alinhamento cultural é isso aqui. Todos os colaboradores que estão comigo no time tático têm que trazer isso para mim. Ou seja, eu consegui em uma reunião ter algo extremamente produtivo, positivo e enxergar pontos que eu não estava enxergando na operação. Porque eu, no estratégico como tô, eu não sei se o cara do almoço está atrasando todo dia o almoço dos meus funcionários. Mas o meu colaborador que está na obra todo dia, ele sabe. Entende? E eu, como estou no estratégico, eu preciso criar cultura, organizar processo, delegar para as pessoas certas, ter a ferramenta correta que me traga indicador e confiança nessas pessoas. Confiança se conquista com cultura também. E com tempo. Né? Então, esses são os processos aí, né, que eu trago para agregar aí para o pessoal que está do outro lado também. Bacana. Newton, você fala muito, né, que a gente acompanha e vê sobre uma tríade que é cultura, propósito, resultado. Como que essa tríade se interliga e gera resultado? Eu costumo dizer que o nosso jogo, quando nós somos pequenos, né, na nossa empresa, a gente precisa captar obra, a gente precisa crescer, a gente precisa fazer tudo. E esse processo inicial, ele até é importante para uma maturidade empresarial que se cria. Só que ele é uma via de mão dupla, né? Quando o cara está no dia a dia, está resolvendo problema todo dia, está com aquela adrenalina, aquele estresse todo dia ali. Faltou material, é ele que liga para o fornecedor e resolve. Faltou a mão de obra, ele consegue um outro empreiteiro. O cliente está com raiva reclamando, é ele que resolve. Ele chega no final do dia ali, Laila, com sentimento de super-herói, de caramba, super-herói, super-heroína, de meu Deus, eu resolvi tudo. E esse cortisol, né, esse hormônio ali do estresse, ele vicia pra caramba. Então eu era viciado em estar no operacional. Estar no operacional é mais viciante
cientificamente comprovado do que está no estratégico. Porque tu resolve muito mais coisa que te dá um empoderamento muito maior de ser o cara, ser a mulher. Então, assim, se o cara entender um pouco disso, ele começa a entender que, qual é o foco da minha empresa? Sou eu centralizar tudo em mim e eu ter esse potencial tudo para mim, ou a gente vai ter um propósito maior de crescer, contribuir. Eu tenho isso muito claro comigo, sabe, Lélia? Todas as minhas empresas, elas vêm com o propósito de crescer e contribuir. Então, à medida que eu cresço, eu quero contribuir com outras pessoas. Então, como que eu posso crescer e contribuir? Dentro das minhas empresas, né, dentro da construtora, da incorporadora, a gente cresce, né, em números, em faturamento, em clientes e contribui na vida dos nossos funcionários, contribui na vida de pessoas que trabalham diretamente com a gente. Hoje, colaboradores diretamente ligados à minha empresa, a gente tem mais de 180 colaboradores que estão diretamente ligados a alguma das minhas empresas. Não são funcionários terceirizados e indiretos, não, todos diretamente ligados. Então, assim, se a gente pega um número desse, a gente entende o quão a bênção de um crescimento de uma empresa gera bênção na vida de outras pessoas. Então, o primeiro ponto que eu trago ali, né, para os empresários que estão nos ouvindo agora, né, os construtores, engenheiros, arquitetos, que estão nos ouvindo agora alinha muito bem o teu propósito. Se tu tiver o teu propósito muito claro de o que eu faço, por que eu faço, por quem eu faço, se tiver esse propósito muito claro, as coisas vão fluir de um jeito ali absurdo dentro da sua vida, porque muitas vezes o cansaço bate, muitas vezes o resultado financeiro que tu busca, que tu espera, não é aquele que tu queria. É o propósito, inclusive, que consegue fazer que teus colaboradores estejam alinhados contigo. Há uma semana atrás, quando a gente estava numa reunião de alinhamento cultural pré-evento, eu cheguei para a galera e perguntei assim, todo mundo do time, gente, quem quer ganhar aqui 100 mil reais por mês? Todo mundo levantou a mão. Aí eu disse assim, agora quem quer ganhar 100 mil reais por mês matando e roubando? Todo mundo baixou a mão. Eu digo, gente, vocês entendem que não é só sobre o dinheiro? Vocês entendem que é sobre o propósito que a gente gera na vida de outras pessoas? Se a gente conseguir, se eu estiver falando lá em cima do palco sobre cultura, sobre gestão, sobre processo, e aqui embaixo do palco tiver alguém desalinhado, não vale de nada, eu vou estar igual um papagaio lá em cima. Então, a gente tem que estar muito alinhado culturalmente. Então, isso, ter o propósito muito forte, traz pessoas também que tenham esse propósito para perto, né, para a mesma operação. Isso é muito importante. Eu sempre falo com o Marcel nos eventos do Newton, vamos levar o pessoal aqui do nosso time para poder, não precisa ficar lá conversando sobre o sistema, não. Deixa assistir as palestras ali. E é isso, cara, toda conversa com o Newton, ele abre a caixa de ferramenta mesmo, apesar de ser muito técnico, né, conhecer muita parte de construção ali, é uma mentalidade de empresa, de vida. Você sempre tem um insight ali que não necessariamente é do setor da construção. Você vai pegar para a sua vida, para a sua empresa, para o relacionamento com outras pessoas. Então, tenho certeza ali que quem está ouvindo aqui, se é de Minha Casa Minha Vida, se é de alto padrão, se é construtora, se é incorporadora, se está começando, se já está grande, tenho certeza que já anotou alguma coisa ali de insight que tirou desse podcast aqui, e com certeza essa hora aqui já contribuiu de verdade para quem está ouvindo, de verdade mesmo. Newton, para a gente já ir caminhando aí para o final, né? O que você daria de dica para o pessoal que está ouvindo e que quer começar? Eu quero começar a implementar aqui na empresa uma cultura, eu quero começar a trabalhar com mais propósito, a entender às vezes, né? Às vezes a pessoa nem entende qual que é o próprio propósito, como que ela pode buscar entender isso, por onde que essa pessoa pode começar, né? Esse empresário, esse empreendedor pode começar. Sobre propósito, eu traria muito uma visão de o que é que eu faria nessa vida, mesmo se eu não ganhasse nenhum real. O que eu faria pelo resto da minha vida se eu não ganhasse R$1? Então, quando você se pergunta isso, uma vez você começa a entender o que é que você ama, o que é que te move, o que é que vai te fazer estar acordado todos os dias. Entendendo isso, você vai conseguir estar mais próximo ao teu propósito. Né? Estar mais próximo ao teu propósito. Então, o que eu traria de insight para aquelas pessoas que buscam, né, ter essa evolução, que foi o que eu fiz e é o que eu faço até hoje, tá? Eu sempre tento me colocar como mais
mais burros da mesa. Eu estou indo agora, dia 8, para um cruzeiro, só com empresários de um mastermind que é R$250 mil esse mastermind. E por quê? Porque eu preciso me colocar como mais burro da mesa para eu crescer os meus negócios. Se eu não me conectar com pessoas que estão bem acima de mim, e eu for sempre o cara que está sempre entregando mais, e todo construtor, tá? Até o pequeno ali, cada obra é como se fosse uma empresa, tem material, tem mão de obra, tem ferramenta, tem tudo que tem uma empresa em uma obra. Então se o cara tem 3 obras que for, o cara, na roda que ele senta de amigos, de conversa, ele já é o mais inteligente. Por mais que a empresa dele seja bagunçada, seja desorganizada. Então o que eu trago aí de insight é: se desafiem a estarem em rodas aonde vocês serão os mais burros da mesa. Cara, se é com um grupo de amigos, fica com um grupo de amigos. Se tu tem que pagar o preço para poder fazer isso, paga o preço para ter que fazer isso. Mas se desafia nisso. Porque é de acordo com esse desafio que eu enxergo que as pessoas, elas conseguem sair da zona de conforto e entender que a pressão é um privilégio. Eu costumo muito dizer isso pro time. Gente, a pressão ela é um privilégio. Tem gente, ó, que são níveis, né? São estágios. Tem gente que não gosta de ter pressão. Tem gente que entende que a pressão é um privilégio, que é um segundo nível. E tem um terceiro nível, que é o quê? As pessoas que eu estou buscando chegar nesse nível, querendo cada vez mais chegar nesse nível aqui. Que é a pessoa entender que na pressão ela performa mais. Ou seja, eu tenho que buscar pressão. Eu tenho que me colocar em ambiente de pressão. Porque se eu não estiver na pressão, eu não consigo performar também. Então, esse é o grande ponto. Era isso que eu traria aí de insight para o pessoal. É isso que eu trago aí de insight, né? Busquem as pessoas certas. Busquem se desafiar. Porque quando a gente é o mais burro da mesa e a gente se desafia, e eu falo isso porque eu implemento isso, né? Eu falo isso porque isso me dá muito resultado. Isso me dá ROI. Então, é fazendo isso aí que a gente consegue ter resultado e fazer com que os negócios prosperem. Boa dica aí pro pessoal, tenho certeza que vai agregar bastante. Bom, para a gente caminhar para o ping-pong final também, queria fazer 3 perguntinhas aí para você, Newton. Primeira delas, um erro que você não quer repetir. Acredito que fechar obra pelo preço mais baixo. Uma decisão que mudou a sua rotina. Pode ser uma ferramenta, pode ser uma tecnologia, pode ser livro, pode ser um método, algo que tenha mudado aí a sua vida. Contratar pessoas boas para o time e trazer ferramentas certas para essa galera performar bem. E se você pudesse dar uma dica em 1 minuto, que dica seria essa? Traga gente boa para você conseguir crescer e tenha as ferramentas certas dentro da sua operação. Então, assim, os meninos sabem, né? Mais controle para mim aqui foi algo que mudou minha jornada e profissionalizou ainda muito mais meu negócio. Essa troca aqui, né, de experiência é muito pela essa vivência, né? A gente está vivendo isso. Então, eu costumo dizer o quê? Cara, você pode não gostar da minha roupa, do meu jeito, da minha idade, mas tem uma coisa que não dá para questionar, que é os resultados. E a gente tem que honrar as pessoas e o que fez a gente chegar a ter esses resultados. Então, meu time fez eu chegar nesses resultados. O Mais Controle fez eu chegar nesses resultados. Então é por isso que a gente honra num momento como esse, né? Não é fazendo propaganda nem algo do tipo, até porque a gente nem precisa disso, né? Isso aqui é para realmente entregar conteúdo para vocês que estão aí do outro lado. Então é mais mesmo por essa gratidão por pessoas que fizeram e fazem a gente chegar onde a gente está. Bom demais o bate-papo, gostei bastante. É um tema que eu gosto bastante de falar sobre. Gostou, Thiagão? Thiago também eu sei que gosta. Eu gosto, eu perco aqui bastante tempo aqui, né? Perder não ganho sempre bastante tempo falando e escutando sobre isso também. O Newton, eu tenho um prazer sempre de conversar com ele, com certeza gostei muito, já sabia que ia gostar, sou fã, tá? Te admiro muito, Newton, parabéns aí pela pessoa e pelos resultados reais aí que você traz. E estamos aqui, cara, sempre à disposição para a gente construir o Brasil juntos. Massa demais, meu irmão, construir o Brasil juntos. E essa missão, né, do Mais Controle, de construir o Brasil juntos, é muito alinhada com a nossa, né? A nossa missão, gente, na Newton Feitosa Engenharia, é transformar o receio de construir em uma experiência prazerosa, por meio da gestão e pelo comprometimento do time. Ou seja, está muito linkado e convergindo para tudo, né? Toda obra é sinônimo de dor de cabeça e a gente tem essa missão de transformar o receio de construir uma experiência prazerosa. E Mais Controle, né,
Thiago, Laila, muito obrigado pelo Mais Controle contribuir pela nossa missão também. Que eu tenho certeza que se não fosse vocês, a gente não conseguiria estar de uma forma tão crescendo, contribuindo, escalando como a gente está hoje. Então, muito obrigado e vamos para cima. E os meninos sabem, viu? O Thiago está mais tempo aí, né? Com a gente sabe disso, que eu sou um pouco enjoado, né? Eu estou na internet, gente, há uns 6 anos. Tanto software de gestão já me procurar, vocês não fazem ideia. E assim, o Mais Controle a gente implementa faz uns 2 anos e pouco já. Vai estar caminhando para o 3º ano, mais ou menos, né? Está caminhando para o 3º ano. E assim, cara, é uma parada que, graças a Deus, rodou muito bem, funcionou muito bem, muito intuitivo, né? Porque às vezes eu pegava outro software, rapaz, o cara perdia mais tempo para entender onde era o botão do que o negócio. Eu disse, meu Deus do céu, ô loucura. Mas é isso, gente, tamo junto. Obrigado aí pelo convite, tá? De estar aqui com vocês. Muito massa poder contribuir por todas as pessoas que estão aqui nos assistindo e contem comigo que se alguém precisar de algo, né, pode falar comigo aí no Instagram, no direct, meu arroba é Newton Feitosa Inge, tá? Então podem contar aí comigo, tá? Tiagão, Laila também, estou à disposição aí, o que mais controle precisar, o que vocês precisarem aí, podem contar comigo também, comigo, com o time, estamos aqui à disposição, gente. Newton, a gente também é muito grato aí pela sua contribuição, pela sua parceria e também estou muito grata pela grande reflexão que você trouxe aí hoje para a gente, para os nossos ouvintes, mostrando aí que a cultura, propósito, resultado, não é só alguns termos bonitos, né, mas são alicerces que sustentam, de fato, uma construtora forte, preparada para o crescimento e para o futuro. Thiago, obrigada também por contribuir com esse papo aí hoje. Thiago participa de alguns podcasts aí comigo, né? Dedica um pouquinho de tempo. Eu sei que fica na correria do dia a dia e principalmente última semana do mês para o Thiago, que é head comercial, aí a cabeça dá uma fritada. Então, obrigado de verdade aí por ter contribuído com a gente hoje, tá? Tamo junto sempre aí, Laila, conte comigo. Então a gente chegou ao fim de mais um episódio do Mais Controle Cast. Hoje a gente aprendeu que quem entende do assunto, que quer construir, vai muito além de execução, significa propósito, fazer da cultura uma força ativa para gerar resultado, que vai impactar na vida do cliente, da equipe, do mercado, gerar impacto na vida das pessoas, né? Nilton falou muito sobre isso. E você que nos ouviu até aqui, se você gostou do episódio, siga o Mais Controle Cast, compartilha com os colegas interessados no mercado da construção, que isso nos ajuda a levar mais conhecimento ainda mais profissionais. Fiquem ligados nos próximos episódios, a gente vai ter mais convidado especial e mais temas que fazem a diferença no dia a dia de quem constrói. Eu sou Laila Machado e esse foi o Mais Controle Cast. Até a próxima!